Bom dia, estamos aqui em mais um podcast, né, daqui do terceiro Fórum Nacional Integrado de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito, e hoje estamos com a mesa repleta de autoridade, de pessoas que são verdadeiros conhecedores, doutores, professores na área de segurança pública. Iniciando aqui pela doutora Isabel, em homenagem às mulheres, né, Augusto Lilás, eu já vim já caracterizado, né? Para que a gente possa homenagear as mulheres. É um dia do Fórum em homenagem às mulheres. A doutora Isabel, ela é diretora do Sistema Único de Segurança Pública, vai falar sobre a questão dos convívios. Né? Convívio é um projeto do governo federal, esse projeto ele será implantado, né, em várias cidades aqui do Brasil, principalmente aquelas cidades que foram, através de pesquisa, foram identificadas a necessidade de uma política de prevenção mais efetiva. Também estamos aqui do lado do nosso Túlio Arruda, secretário de Cidadania e Cultura de Paz, que assumiu recentemente, né, no ano de 2025, e toda a gestão dos compás, essa pasta, essa secretaria agora está gerenciando. Do lado esquerdo também, mais uma mulher, uma grande mulher, a doutora Letícia. A doutora Letícia, ela é vereadora, né, da cidade de Juiz de Fora, né, mineira, e justamente não só vereadora, mas ela estava secretária, né, de Segurança e Cidadania, de Juiz de Fora, é uma pessoa doutora nessa área de segurança pública e também será palestrante hoje e vai estar nos acompanhando durante esse podcast. E para fechar com chave de ouro, se me permitem, porque não vou chamar de Jurássico, mas eu acho que mas é um profissional, é um mestre, é um doutor, é um professor, como ele gosta de ser chamado, professor Balestreri. O professor Balestreri foi secretário nacional de segurança pública, foi secretário estadual, né, de segurança do estado do Pará. Então ele tem toda uma caminhada como pesquisador e hoje está aqui nos abrilhantando, vai falar sobre urbanismo social na segurança pública e a importância, né, da gente pensar, né, essa questão da arquitetura dos municípios para promover a prevenção, né, à segurança pública, a prevenção à violência e à criminalidade. Bem, daremos início agora com a doutora Isabel Figueiredo, que é sobrinha neta, né, da Maria Amazonas. Maria Amazonas, para quem não sabe, tem uma história na minha cidade, que eu sou secretário de Camaragibe, então tem toda uma história. Eu já a convidei para conhecer, para voltar num casarão. Conhecer não, que ela conhece, né? Então é uma honra, doutora Isabel, estar aqui conosco, que é a diretora, como eu disse, do Sistema Único de Segurança Pública, que está nos apoiando, né, de todas as formas, através do nosso focal, o Bueno, este evento. Então, primeiramente, agradecer em nome de todos os municípios, tá certo, que atuam na área de segurança pública, todos os municípios presentes. Estamos com mais de 20 estados aqui, né, sendo representados, não só na área de segurança pública, mas na área de defesa civil e trânsito. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse projeto inovador, né, arrojado, um projeto, como a gente diz, porreta aqui no Nordeste, que são os convívios. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco quais são os municípios que foram contemplados, o porquê desses municípios foram contemplados, né, e qual o futuro, né, do nosso convívio como um projeto de prevenção social. Maravilha, Coronel, obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Queria aproveitar para mandar a mensagem do secretário nacional Sarrubo, que também não conseguiu vir por problema de agenda, mas está lá. Que bom que você vai, conta como foi. O Sarrubo fica monitorando como é que as coisas estão acontecendo. É ótimo, porque eu acho que essa pauta do município ela é uma pauta muito fundamental para o governo federal, né? Eu acho que é uma retomada de uma pauta, né, Ricardo, que nos outros governos do presidente Lula e da presidenta Dilma tiveram ali um protagonismo. Infelizmente, quando a gente retornou agora em 2023, eu conto sempre essa história, Letícia, não se falava em município na Senasp, era uma coisa assim, eu fiz reunião com várias equipes, na sexta equipe eu olhei e falei assim, mas eu não ouvi a palavra município, eu não ouvi falar em guarda até agora. E aí eles olharam e falaram, não, que não tem mesmo. Aí eu falei, puxa vida, né? Então a gente teve de alguma forma que reconstruir essa relação, estamos investindo nisso, né, na parceria com os municípios e todo o seu potencial, mas também com as guardas, que são uma força de segurança importantíssima no nosso país.
E acho que enquanto você estava apresentando, eu estava lembrando aqui de uma frase, né? A Polícia Militar do Distrito Federal, com muita clareza no que faz, muita segurança no que faz, tem nas viaturas uma frase que é assim: polícia, muito mais do que segurança. Né? Porque, de fato, eles fazem muito mais do que segurança. Né? E eu sempre fico pensando que segurança, muito mais que polícia. Né? Essas duas frases são duas frases que de alguma forma, coexistem, né? Ainda bem, porque, de fato, esse assunto é um assunto que é transdisciplinar. Né? E acho que o Convive vem nessa lógica, né? Da gente, de alguma forma, ter uma compreensão, principalmente no que diz respeito à prevenção, de que a polícia tem um papel fundamental, né, e ela é a parceira por excelência ali na Secretaria Nacional de Segurança Pública, mas que a gente não avança na segurança se a gente não estiver olhando, primeiro, para outras áreas de governo e para formas mais criativas de fazer política pública que estejam para além das possibilidades das forças de segurança. Né? E acho que nisso, inspirados no exemplo de Recife, aqui do Compass, e do Pará, que foi implementado pelo professor Balestreri das usinas da Paz, a gente no governo decidiu inserir no âmbito do PAC, é uma ação do PAC, do PAC Seleções, o Convive, ele é baseado então nesses equipamentos que já existem com muito sucesso no país e que a gente resolveu de alguma forma tentar nacionalizar, né, com todas as dificuldades que vêm disso, a gente está lá na União, não no território, a nossa relação com o território acaba sendo distante, mas enfim, lançamos um edital, selecionamos 30 parceiros, serão 30 convives espalhados pelo país, nem vou falar os municípios porque eu nem lembro, está espalhado pelo país inteiro, mas teremos aqui no Recife, teremos em Juiz de Fora, enfim, todos os estados basicamente receberam um convívio, o Distrito Federal também, e aí a gente está agora nesse processo de finalizar essa pactuação burocrática, os recursos já estão na Caixa Econômica, enfim, os municípios estão terminando, porque tem uma burocracia, né, de licença disso, documento daquilo, enfim, tem um inferno burocrático aí que a gente precisa conseguir superar, mas estamos aí terminando esse processo de superação dessa parte burocrática, vários municípios já organizados e começando seu processo licitatório, para que a gente, de fato, consiga fazer essa entrega, que é, como eu disse, um equipamento que a gente acredita muito, que a gente entende. Eu estava lendo um documento que a minha equipe produziu, e ela falava assim, é um equipamento de segurança pública para reduzir. Aí eu falei, não, é muito mais do que um equipamento de segurança pública, né? É um equipamento que concorre para a segurança pública, produz efeitos fundamentais na segurança pública, mas muito mais do que isso, eu acho que o que o Convive, o Compass e a Usina da Paz entregam é cidadania, né? E sem cidadania não há o que se falar do ponto de vista de uma sociedade democrática. Então, enfim, é um investimento bastante grande, estamos lá nessas parcerias e agora numa parceria importante com o INSPER também, desenvolvendo a metodologia do trabalho desses equipamentos, né, e se organizando para no ano que vem estar mais próximo da ponta, nesse sentido que acho que daí o Balestreri talvez fale melhor do que eu, secretário Túlio também, de construção desse equipamento com uma sensação de pertencimento, né, que é hoje talvez o maior desafio do governo federal, né, como é que a gente faz esses parceiros lá na ponta perceberem que não é só mais uma obra, né, mas que é um conceito, é uma proposta, né, e é isso que a gente está tentando estimular. Mas, enfim, em linhas gerais, é esse o momento que estamos aí do convite. Obrigada, Coronel. Eu agradeço, doutora Isabel Figueiredo, e não tenho dúvida que o Convive será um sucesso. Né? Mas gostaríamos de escutar agora o nosso secretário Túlio Arruda, que está à frente dessa pasta, como nós falamos, de Cidadania e Cultura de Paz, da Prefeitura Municipal de Recife, e que tem uma grande responsabilidade, né, que é conduzir um projeto, e aí a gente manda um abraço também para o Murilo Cavalcante, que foi uma pessoa que trabalhou efetivamente por muitos anos para que esse projeto fosse efetivado, e como foi dito anteriormente pela doutora Isabel, serviu de referência. Da mesma forma como o Murilo buscou na Colômbia, em Bogotá, em Medellín, o conhecimento para implantar o Compass em Recife, hoje o governo federal, né, com muita sinceridade, com muita transparência, divulga e implanta o Convive e tem aqui o Compass como referência. Doutor Túlio, à vontade, gostaríamos de saber qual a proposta do Compass, quantos existem aqui em Recife e como será desenvolvida essas atividades. E será nosso palestrante daqui a pouco. Ele está entrando, né, lá para participar conosco do fórum.
Bom dia, é com muita alegria que a gente está aqui falando dessa política pública, né? Com muito entusiasmo, que é o Compaz. A gente, na nossa secretaria, a gente tem a Rede Compaz, que são 6 unidades, e a Rede de Bibliotecas pela Paz, que são 9. Além das 6 bibliotecas que ficam dentro do Compaz, nós temos 3 bibliotecas que ficam na área externa, que é a Biblioteca de Casa Amarela, a Biblioteca de Afogados, e a mais recente inaugurada, que é a Biblioteca do Pina, que é aquela passarela. Quem conhece Recife sabe, a gente tinha uma passarela que ela era um ponto de drogas, de muita vulnerabilidade, e a gente transformou na primeira biblioteca digital na, no final do ano, no meio do ano passado, uma biblioteca que tem um ano, e aí realmente é um espaço que tem dado uma condição diferente, até para a população que fica no entorno. E a grande diferença do Compaz é um equipamento premiado, né, como vocês conhecem. Murilo foi o grande entusiasta dessa política pública, um grande idealizador, trouxe isso no início lá com o Geraldo Júlio, foi implementado e fez um belíssimo trabalho durante essa trajetória, e a gente assumiu com a missão de levar ainda mais e ampliar ainda mais, né? Então, Murilo foi o cara que sempre inspirou e conversou muito com a gente, mostrando o caminho que a gente deve seguir, e a gente vem seguindo nessa trajetória. Hoje, o Compaz, a gente tem buscado sair dos muros das nossas unidades, porque além da unidade do prédio, o Compaz ele tem que olhar bastante para o território, no sentido de estar próximo à comunidade, de estar próximo à população, para poder fazer realmente essa transformação, né? Como falou o doutor Isabel, é uma fábrica de cidadania, e eu acho que é uma fala muito forte de Murilo quando ele diz que o Compaz ele é uma fábrica de cidadania, ele é uma fábrica de oportunidade para a população. E a gente vem fazendo esse tipo de trabalho, essa transformação realmente na ponta. E a gente escutar relatos de usuários que falam do Compaz como sua casa, né? A gente teve no Compaz Leda Alves, que fica no Pina, uma usuária que entrou na piscina pela primeira vez com 63 anos. Né? E ela dizer que hoje a vida dela é outro entusiasmo, é outra energia, que ela acorda e se empolga para sair de casa e ir para o Compaz para poder participar e poder tá ali junto. E além dela, aí tem um neto, né, que aí também já vai, e a mãe o netinho dela, ela diz assim, olha, ele não queria ir para a escola e hoje ele vai para a escola, porque só pode vir para o Compaz se for para a escola, e hoje ele tira notas boas. Isso reflete em tudo, né? Porque quando a gente dá essa cidadania para nossas crianças, para os nossos adolescentes, isso transforma a vida, né? E aí a gente já sente impacto no IDEB, sente impacto em outras áreas que é importante para a nossa Outros sociedade. indicadores, Outros né? indicadores. Melhorar a Então, qualidade de vida. tem alguns indicadores que a gente não mede, né? Que é o indicador da redução do medicamento, que é a autoestima da população. Isso é uma coisa que a gente não mede, mas é aquela coisa que a gente sente. E quem está no dia a dia nas nossas unidades percebe isso e sente isso. Então, a gente fica muito feliz em poder participar aqui junto com vocês, muito feliz em receber o Convive, né? Porque a gente vai estar ampliando ainda mais esse atendimento, né? Então, o Convive no Recife, ele está posto para ser lá no Totó, lá no antigo Bido Krause. É uma área de muita vulnerabilidade, é uma área que precisa dessa atenção, e a gente tem que estar sempre em busca de fazer o melhor para quem mais precisa. Então, esse é o trabalho que a gente tem que estar sempre desenvolvendo. Eu agradeço, doutor Túlio Arruda, pelas suas palavras, e realmente nós que somos pernambucanos sabemos o quanto o Compaz é importante como uma ferramenta de inclusão social, né, retirando as crianças, jovens, adolescentes de uma situação de vulnerabilidade que nós sabemos que existe no nosso município. Só um dado que é importante, doutora Letícia, a gente destacar, né, teve um anuário, né, de 2024 do Fórum Nacional de Segurança Pública, doutor professor Balestreri, das 10 cidades mais violentas do Brasil, elas todas são do Nordeste. São 5 cidades na Bahia, são 3 cidades do Ceará e 2 cidades aqui de Pernambuco. Então, isso é preocupante, né? E a gente sabe da importância da política de prevenção, da atuação. Mas vamos falar com nossa amiga, doutora Letícia, vereadora, e estava como secretária e integrante do Fórum Nacional de Segurança Pública, para falar um pouco sobre a sua experiência. E você tem um fato importante, porque você está na transição. Você agora vai para o Poder Legislativo.
você pode mudar talvez muito mais a realidade das guardas municipais, né, pela força que você tem, a força da mulher, né, e por ser uma profissional, uma conhecedora, uma doutora da área de segurança pública. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, e é claro, uma cidade que foi contemplada com o Convive, você dizer como está o andamento das obras lá no seu município, Juiz de Fora, grande cidade. Isso, primeiro agradecer, Rossini, a possibilidade de participação e parabenizar, né, pela organização do fórum, que a gente sabe que já vem se consolidando como um espaço, né, super importante e estratégico para a discussão nacional das políticas de segurança pública, principalmente nessa área, né, que a gente, como bem disse a Isabel, que é uma área às vezes muito negligenciada, né, o Balestreri sabe disso, que é o papel do município na segurança pública. A gente muitas das vezes esquece que o município é onde o crime acontece, é onde a violência, né, nasce e se materializa, e o município ele tem um papel muito estratégico, né, na gestão da segurança pública e na concretização dessas políticas. E eu acho assim que Juiz de Fora está num momento muito especial, porque de fato eu acho que a gente junta duas coisas, né? Primeiro é a possibilidade da gente fazer e reforçar essa aliança com o governo federal para a estruturação dessas políticas em âmbito municipal. A gente sabe que os municípios eles são extremamente carentes de recursos. A gente sabe, né, que o município hoje ele vive para pagar, né, despesa de custeio, e quando você tem o governo federal fazendo aquilo que eu sempre digo que é o papel dele, que é induzir políticas públicas, formatos que têm referências que dão certo, e a gente aqui tem essas experiências, e disseminando isso para o Brasil com uma forma, na verdade, que tenha, né, uma explicação, enfim, e Juiz de Fora foi contemplado com Convive, e numa área de muita vulnerabilidade social, são mais de 10 mil famílias que vão ser diretamente impactadas pelo Convive, e essa construção tem sido muito importante para a cidade, principalmente porque a gente sabe que quando a gente pensa em segurança pública, a gente tem que pensar, né, na verdade, na possibilidade de a gente articular essas políticas sociais que muitas das vezes são geridas pelo município também, né? Você faz segurança pública quando você investe em educação, assistência, saúde, e eu sempre digo que o Estado ele tem um papel muito importante na vida da pessoa, que não é só garantir direitos, mas eu digo que é dar o direito de sonhar. E eu acho que o que o Compaz, Usina de Paz e o Convive vem a trazer para essas pessoas é o direito de sonhar. Eu me lembro que quando a gente escolheu essa área em Juiz de Fora para ser o terreno para fazer o Convive, obviamente, além de ser um terreno da prefeitura, foi porque a gente tinha um trabalho numa escola muito carente, e certa vez nós levamos a escola inteira para um parque, para conhecer o parque. E a menina entrou no ônibus, virou um pouquinho o bairro dela, colocou a mão na cabeça e falou assim: tia, aqui ainda é Juiz de Fora? E aí eu falei, como a vulnerabilidade social, como a pobreza, como a carência, não limita só os nossos espaços geográficos, mas também os nossos sonhos, né? Então eu acho que a experiência ela é muito importante, e a gente agora no Legislativo tem a possibilidade de fiscalizar isso, né? Para que isso venha da melhor forma possível, para que isso seja de fato executado da forma com que o governo federal quer, que eu acho que isso é muito importante também, né? Que você tenha, na verdade, esse equipamento construído de acordo com diretrizes bem específicas e bem direcionadas, porque certamente eu fico muito satisfeita de ver o dinheiro do governo federal sendo investido em prevenção também, que é algo que a gente sempre defendeu. O dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública, ele precisa ir para além de equipamento, para guardas, que a gente acha que é importante, para as polícias, mas também para políticas de prevenção capazes de mudar a vida das pessoas. É isso. Obrigada.